Salmo de número 40, do verso 1 ao verso número 5. Diz a palavra do Senhor: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém, meus irmãos? Podem tomar os seus assentos. Meus irmãos, o tema que nós iremos pensar nessa noite é o seguinte: você confia? É uma pergunta. É exatamente sobre isso que nós iremos pensar nessa noite. Você confia? Pois bem, dito isto, meus irmãos, eu separei uma historiazinha aqui que é bem interessante. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas ela vai nos dar um pano de fundo para o que é que esse texto está querendo nos dizer. Veja, em julho de 2012, isso é um fato verídico, tá? Em julho de 2012, um equilibrista chamado Nick Valenda, ele é um americano. O que é que esse cidadão fez? Ele esticou um cabo de aço entre uma rocha e outra, no precipício altíssimo, nas famosas cachoeiras do Niágara. Alguém conhece aqui as cachoeiras do Niágara? Ou pelo menos já viu? Né? Eu já vi em vídeo, né? Em filme. Esse cidadão esticou uma corda de aço nesse precipício, que fica na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, a cachoeira do Niágara. Em seguida, esse cidadão ele simplesmente teve a façanha de atravessar de um lado para o outro. Ele levantou, esticou o cabo e atravessou de um lado para o outro. A história conta que ele fez isso várias vezes. Ele foi e voltou naquela altura, se equilibrando de modo fantástico. Ele conseguiu realizar esse feito. Ele fez isso algumas vezes e as pessoas que assistiam ficavam aplaudindo, perplexas, gritando, né, com a segurança e a habilidade que ele tinha de atravessar em cima de um cabo, isso indo de um lado para o outro, nas cachoeiras do Niágara. Acontece que depois de fazer isso algumas vezes, Nick se aproxima de uma senhora, essa senhora que estava lá no meio das multidões, que estava assistindo aquele número, e ele perguntou para a senhora o seguinte, dizendo: senhora, veja bem, a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente nesse cabo? A senhora sorriu, olhou para ele e disse assim: é claro que eu acredito, né? Eu vi você atravessando. Aí ele se dirigiu para ela e disse: senhora, veja bem, a senhora acredita que eu consigo atravessar carregando um carrinho de mão? Aí ela olhou para o homem e disse: moço, eu vi com meus próprios olhos, o senhor é muito bom. É claro que o senhor consegue. O senhor foi, é claro que o senhor consegue atravessar esse carrinho de mão. Aí ele perguntou mais uma vez: a senhora acredita que eu consigo atravessar com um carrinho de mão e com uma pessoa dentro? Ela falou: moço, pelo amor de Deus, é claro que o senhor consegue. Eu acredito que o senhor consegue. Eu vi com meus próprios
meus olhos, o Senhor é muito habilidoso. Então, assim, é claro que eu acredito que o Senhor consegue. Então, o equilibrista, naquela conversa com aquela mulher, olhou para ela e disse o seguinte: senhora, a senhora poderia me ajudar nesse número, entrando num carrinho de mão, já que a senhora confia tanto em mim? Sabe qual foi a resposta da senhora? Mas de jeito nenhum. Eu não vou de jeito nenhum. Meus irmãos, veja bem. Eu penso que essa história, ela se encaixa exatamente com o que o salmista está querendo dizer aqui. Por quê? Porque este salmo é um salmo que nos traz a seguinte lição. E, na verdade, a moral da história entre o equilibrista e a mulher é que ela até acredita, mas não confia. Essa é a moral da história. É justamente por esse caminho que nós iremos trilhar nessa noite, nesse salmo número 40. Veja, eu quero introduzir esse sermão, meus irmãos, dizendo para você nessa noite o seguinte: às vezes eu e você até acreditamos que Deus é poderoso. Muitas vezes nós acreditamos que Deus é soberano. Nós acreditamos que o Senhor intervém em nossas vidas. Nós até acreditamos e verbalizamos que Deus, por meio da sua providência, Ele nos sustenta. Nós acreditamos que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nós até acreditamos que Deus nos sustenta nos mínimos detalhes, mas na maioria das vezes nós dizemos acreditar, mas nós não confiamos. Existe um abismo entre acreditar e confiar. Aquela senhora disse: eu acredito que você pode voltar com um carrinho de mão e com uma pessoa dentro, mas eu tenho coragem não. E que, portanto, meus irmãos, às vezes nós somos pegos com esse mesmo sentimento. Nós dizemos que acreditamos, nós falamos que Deus é poderoso, nós até verbalizamos, nós até conseguimos destrinchar teologicamente os feitos de Deus, mas entre acreditar, verbalizar e confiar existe um abismo. Então nós podemos até acreditar, mas muitas vezes nós não confiamos. É desta forma que eu gostaria de introduzir esse sermão nessa noite. E nós veremos que nessa pequena perícope nós podemos encontrar a graça de Cristo. Esse salmo também aponta para a beleza daquele que é a nossa rocha e em quem nós podemos confiar definitivamente. Deixa eu lhe dizer, meus irmãos, às vezes Deus nos chama para entrar no carrinho e muitas vezes Ele nos convida a andar na corda bamba. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: você confia? Amém? Você confia? Às vezes o Senhor está me chamando para andar na corda bamba e entrar no carrinho de mão. A gente até sabe que Ele está levando, mas você confia? E por que é que nós devemos confiar? Esse salmo irá nos responder. Veja, é por isso que o tema que eu escolhi é exatamente esse: você confia? E eu pergunto: e quando é que eu sei que eu confio? Quando é que eu sei que eu estou confiando? Veja, é quando nós vamos atravessar a corda bamba. E claro que eu estou usando esse número do equilibrista justamente como uma metáfora, uma figura para você entender por onde é que Deus quer nos conduzir. Eu sei que estou confiando quando eu vou atravessar a corda bamba, quando eu estou atravessando os desertos da vida, quando as noites mais escuras nos pegam, quando os vales da vida, quando a depressão,
nos assola. E nós sabemos que quem está conduzindo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E diante desse contexto, eu declaro: Senhor, eu confio em Ti. Aí eu sei que estou confiando. Eu estou dizendo isso, meus irmãos, por quê? Porque muitas vezes é muito fácil nós, de modo acadêmico, sistematizar alguns temas, né? Por exemplo, às vezes nós passamos por dificuldades. Às vezes é mais confortável para quem está de fora, irmão Silvano, dar algumas diretrizes, mas somente quem prova, somente quem está passando, sabe o que é que está passando. Mas é exatamente nesse processo, nessa corda bamba, nesse momento em que você está sendo conduzido em vales, noites escuras e perigos, é que o Senhor está nos conduzindo, é Ele que está nos levando, e que portanto nós devemos confiar nele. Amém? Amém. Então veja, olhando para o texto, volte seus olhos para o texto. Se você confia, a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é: se você confia, então espere. Amém? Espere. Essa é a primeira verdade que nós encontramos nesse texto. Verso 1 diz o que, meus irmãos? Esperei o quê? Existe alguma versão que diz confiantemente aí? Né? Esperei pacientemente, ou esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Deixa eu lhe dizer o seguinte: se você confia, então espere. Veja, a palavra hebraica aqui para esperar traz a ideia de intensidade. O que significa isso, presbítero? Veja, é como se na tradução original ele estivesse dizendo assim, esperando e esperei. A ideia é essa. Eu esperei e continuo esperando. A ideia é essa, é uma intensidade. Aquele que espera continua esperando. Ele traz ele nos chama a atenção. O texto no hebraico quer trazer isso, nos chamar a atenção de que existe uma intensidade no fato de se esperar. Então todo aquele que confia, ele deve esperar no Senhor de maneira intensa, sabendo que é o Senhor que nos conduz na estrada da vida. O interessante é que esse destaque na palavra espera tem para nós um peso de advertência também. Por quê? Porque ela sugere ao sofredor que tudo depende da espera. E esperei confiantemente. E essa palavra espera, além dela trazer uma ideia de intensidade, ela sugere ao sofredor e àquele que está esperando que o único caminho para ele alcançar o seu objetivo é esperando. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é exatamente isso: é que nós devemos esperar no Senhor, e que portanto ao pé da letra seria exatamente isso que eu falei para os irmãos: esperando, esperei, ou esperei, esperando. É a ideia da intensidade de que tudo depende da espera. Veja, parece até redundante, né? Esperando, esperei, esperar não é redundante, mas a ideia aqui é de se enfatizar mesmo aquele que tem que se esperar. Agora veja, o que o salmista quer nos mostrar quando ele fala acerca da espera. Veja, ele quer nos ensinar que quando nós esperamos, existem duas coisas que é trabalhada em nossas vidas, e principalmente no nosso caráter como cristão. O que é trabalhado quando a gente espera? Duas coisas: paciência e confiança. Quando a gente espera, principalmente os homens que esperam as mulheres se arrumar, como é que a gente espera? A gente fica feliz esperando? Oh, meu amor, como é bom esperar por você, é lindo você se atrasar, né? A nossa espera é desse jeito, alegre? Não é, né? Veja, quando a gente está esperando por alguma resposta, como é que normalmente é a nossa espera? É uma espera ansiosa. Isso é típico de um coração ansioso, natural, humano, pecador. Então veja, a espera que o salmista
agindo sem paciência e sem confiança, nós acabamos fazendo bobagens. É ou não é, irmãos? Quando a gente age sem paciência e sem confiança, o que é que a gente faz? Besteira, bobagem. Todas as vezes. Então veja, e consequentemente nós colhemos os frutos amargos. Por quê? Por não esperar. Então a primeira coisa que o salmista está nos dizendo aqui: se você confia, espere. Agora, cá para nós, ou um negocinho de esperar, não? É ou não é? Principalmente quem recebe uma vez no mês, né? Tem que esperar 30 dias. Tem que esperar. Então, assim, a espera tem que ser paciente e confiante. Amém, meus irmãos? Perceba que esse tipo, veja, você vai perceber que esse tipo de confiança, ela é pedagógica. Por quê? Porque ela trabalha o coração. Existem alguns elementos que eles são pedagógicos para nos moldar. Por exemplo, abrindo só um parênteses aqui. Por que é que nós ofertamos e dizimamos? Por que é? Para que nós aprendamos e saibamos que o nosso Deus não é o dinheiro. E que você entenda que mesmo se você ganhar 1000 ou 1 milhão, 100% é fruto da graça do Senhor. Então por que é que nós ofertamos? Porque nós estamos dizendo ao Senhor: Ele não é meu Deus, Ele não é o meu Senhor, e eu louvo ao Senhor e oferto ao Senhor aquilo que Ele me deu. Então, de maneira pedagógica, o dízimo tem essa ideia, né? Esse ensino. A espera também. Quando nós esperamos no Senhor de maneira paciente e confiante, Deus nos molda, sendo-nos pessoas pacientes e confiantes. É muito provável, meus irmãos, que o salmista não era muito bom na questão de esperar. Você vai perceber por quê. É por isso que ele faz questão de destacar a importância da espera. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Nós não sabemos exatamente o contexto em que ele escreveu esse salmo, mas certamente foi algum período de perseguição. E essa ideia de espera nos mostra alguém que está dependendo da ação de outrem, ou seja, a sua espera é uma espera dependente. Vamos trazer isso de maneira mais prática para mim, para a sua vida. Quando nós esperamos, meus irmãos, nós esperamos por quem? Pelo Senhor. E que eu devo lhe dizer, a nossa espera, ela deve ser uma espera paciente e confiante. Assim como o salmista, ele esperou confiantemente, pacientemente pelo Senhor, a sua espera foi uma espera frutífera. Veja o que é que diz o restante do verso primeiro. A parte A ele diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. O que é que a parte B do verso A diz? O seguinte: ele se inclinou para mim e me ouviu quando o quê? Quando clamei por socorro. O que é que aconteceu com aquele que esperou? Ele colheu os frutos de sua espera. E qual foi o fruto de sua espera? Deus agiu em seu favor. Amém, meus irmãos? Veja como isso é interessante. O que é que nós aprendemos com isso, meus irmãos? Nós aprendemos com isso é que vale a pena esperar pelo Senhor. Olha aqui a aplicação prática simples, né? Vale a pena esperar pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Nós devemos confiar de maneira paciente, de maneira confiante naquele que é Senhor e provedor sobre todas as coisas. Eu pergunto para você nessa noite: o que é que lhe deixa impaciente? O que é que está te deixando impaciente hoje? O que será que tira hoje a tua paciência ao ponto de você dizer: Senhor, o Senhor está demorando demais, será que o Senhor não está me vendo não? Às vezes nós entramos em situações que o nosso questionamento é esse, né? Senhor, será que o Senhor não está vendo? O Senhor está contemplando a minha situação, Senhor? Ô Senhor, me ajude. Será que o Senhor não está vendo a minha espera? Meus irmãos, o que eu devo dizer para você nessa noite é que vale a pena esperar no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor. Por quê? Nós devemos aprender que o socorro de Deus, escute isso, o socorro de Deus nunca vem cedo demais,
porque do contrário nós não teríamos o ímpeto e o sabor de confiar nele em meio às dificuldades. Mas também o socorro de Deus não vem tarde demais. Do contrário, nós experimentaríamos a angústia de confiar em vão. Veja que leitura dúbia. Por quê? O socorro de Deus nunca vem cedo demais. Existe até um ditado que diz, né? Deus tarda, mas não falha. E isso é errado. Isso não é uma leitura do Deus que conduz todas as coisas. E de maneira pedagógica, de maneira paciente, de maneira providencial. Muitas vezes o Senhor trabalha em nosso coração por meio da espera, para que a gente saiba depender dEle e que por meio da espera Ele irá no tempo oportuno nos socorrer. Portanto, meus irmãos, nós devemos ter paciência, esperar confiantemente de que Deus irá intervir em nossas vidas. Aprenda, meus irmãos, que Deus responde às nossas orações e intervém em nossas vidas no momento apropriado e no tempo dele. Por que ele faz isso? Para que a sua vontade seja realizada em nossas vidas. E que, portanto, o conselho que eu dou para você nessa noite é: espere. Se você está esperando, eu digo, espere mais um pouquinho. Amém? Veja, em alguns momentos de nossas vidas nós nos arriscamos a querer dar alguma orientação a Deus, né? Isso é normal. Às vezes a gente diz: Deus, faça assim. Deus, é melhor se eu vir por aqui. Deus, olha, faça assim. Nós somos tão bonzinhos, né? Espere em Deus, meus irmãos. Espere em Deus e você verá que valerá a pena. Nós nunca esperamos em vão. Nós nunca esperaremos em vão. Ainda que dure muito tempo, não é em vão. Por que não é em vão? Porque nele nos ouve. É exatamente isso que ele diz. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Esse é um argumento muito importante para a nossa paciência. Há poder suficiente em Deus, meus irmãos, para ele socorrer o seu povo. Existe poder suficiente em Deus para ele colocar um ponto final à nossa espera. O salmista diz: esperei confiantemente no Senhor. E qual foi o fruto de sua espera? Deus o ouviu. Deus se inclinou. E a ideia aqui é de que Deus interviu em seu favor. Veja como isso é interessante. A espera, ela não somente nos torna mais pacientes, a espera não somente nos torna mais pacientes e confiantes, como também, meus irmãos, ela nos molda a suportar o dia mau. Por que eu estou dizendo isso? O mesmo Davi que escreveu o Salmo número 40, ele escreveu o Salmo número 3 ao Salmo de número 6. Possivelmente o Salmo número 3 ao Salmo número 6 foi o momento em que ele estava fugindo do filho Absalão. Nós estamos até estudando esse salmo nas nossas devocionais lá em casa. O Salmo de número 3, você vai ver que ele termina dizendo o seguinte: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Ele está sendo perseguido pelo seu próprio filho, ele sofreu um golpe de estado, ele saiu correndo pelos fundos da rua de Jerusalém, perdeu tudo que tinha, o homem seguindo o coração de Deus, agora está escondido, sofrendo perigo de morte. E diante dessa perseguição ele vai dizer: eu tenho paz, eu me deito em paz e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar seguro. Ele traz a ideia de alguém que espera o seu socorro em Deus. E você vai ver que no tempo oportuno Deus faz com que ele volte novamente a Jerusalém para tomar o posto de rei que ele era. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas diante, meus irmãos, da perseguição, é justamente esse destaque que eu quero trazer para o meio do seu coração. Diante de perseguições, diante de provações, diante das ansiedades, diante do caos, nós devemos esperar no Senhor. Por quê? Porque Ele irá nos socorrer, Ele nos ouve, Ele é o Deus que intervém no tempo oportuno. Ele estará moldando os nossos corações para que nós possamos servi-lo de maneira melhor. Não se engane, a
somente para o nosso deleite, mas para a glória dele. Nós devemos esperar no Senhor, mesmo quando o caos se instala, mesmo quando nós estamos diante de situação que nós não achamos que tem saída. O que é que nós devemos fazer, meus irmãos? Esperar no Senhor. Portanto, esperem. Aqueles que esperam no Senhor, repito, aqueles que esperam no Senhor, eles serão recompensados. E qual é a nossa recompensa? É que o Senhor, no tempo oportuno, Ele estará se inclinando e ouvindo o nosso clamor. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus vivo. Porque Ele é um Deus vivo, Ele intervém. Amém. Tudo isso, meus irmãos, é perfeitamente aplicável à pessoa bendita de Jesus. O que é que a espera tem a ver com o nosso Salvador? Deixa eu lhe dizer. Vocês lembram-se da agonia de Cristo no Getsemane? Vocês lembram? Vocês lembram que na oração pessoal com o Pai, no Monte das Oliveiras, Ele passou pelo processo raro chamado hematoidrose. E Lucas vai nos dizer que ele suou gotas de sangue. Ele chegou a um pico de estresse. Isaías vai dizer que a Deus agradou no erro. Ele estava bebendo o cálice da ira de Deus. O Senhor o esmagou. Ele estava no Getsemane. Ele foi abandonado por Pedro, Tiago e João, que não conseguiram orar pelo menos uma hora. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Lembre-se do processo da cruz do Calvário, onde ele sofreu os açoites, a cruz parada, ele foi humilhado. Mas eu devo lhe dizer que todo esse processo ele confiou no Pai e foi paciente. Ele esperou no Pai. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos que a espera em Deus é uma característica especial do nosso Salvador. A espera aqui não é algo pedagógico, não significa esperar somente. O nosso Salvador esperou no Pai. Durante a agonia no Getsemane, durante o julgamento no Sinédrio, entre açoites e zombaria de Herodes e Pilatos, ele foi exposto à vergonha e o tempo todo ele foi paciente esperando o Pai. Não houve um olhar de ira por parte de Jesus, não houve nenhuma palavra de murmuração, não houve nenhuma ação de vingança partindo dele. Ele suportou tudo isso com paciência, esperando em Deus como um cordeiro que foi levado ao matadouro, mudo. E eu lhe pergunto nessa noite, se o unigênito do Pai, se o nosso Salvador Jesus Cristo, se o Deus encarnado suportou e esperou pacientemente pelo Pai, porque eu e você somos atrevidos e rebeldes, a ponto de não esperar por Ele. Quem somos nós? Se a história da redenção passou pelo crivo da espera, Deus se fez gente, Ele esperou, Ele foi humilhado como um cordeiro levado ao matador. Ele não abriu sua boca, Ele esperou e confiou no Pai. Por que é que nós não vamos esperar? Isso aqui é um sopro na nossa impaciência. É por isso que Cristo é o centro de nossa vida. Não existe um aspecto sequer da vida de Cristo que não complete a minha e a sua. Em Cristo, meus irmãos, nós sabemos qual é o verdadeiro sentido de esperar, de ser paciente, de ser confiante. Se Jesus, que é Jesus, esperou no Pai, quem sou eu? Quem é você? A obra da redenção, meus irmãos, que alcançou a mim, que alcançou a você. A história da redenção que culminou em Cristo e que culminará nele quando ele voltar a segunda vez. Passou pelo crivo da espera. E que, portanto, a lição principal que nós aprendemos nessa noite é que vale a pena esperar no Senhor. Amém, meus irmãos? Vale a pena esperar no Senhor. É
isso que o salmista está querendo dizer. Esperei confiantemente pelo Senhor. O socorro de Deus nunca vem cedo demais para que a gente não aprenda de maneira pedagógica as aflições da vida. E nunca vem tarde demais para que a gente não tenha um hálito de dizer: por que o Senhor demorou tanto? Não. Vem no tempo dele para que nós aprendamos a confiar nele. O nosso Salvador, o qual nós iremos participar da mesa do Senhor logo mais, ele esperou. Portanto, nós devemos esperar também. Amém? Nós até acreditamos nisso, né? Como a senhora lá. Mas será que nós confiamos? Essa é uma pergunta para você refletir. Mas em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto é que Deus intervém. Amém? Deus intervém, Deus age no meio do seu povo. Isso está no verso número 2, verso número 3, acompanha comigo. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Veja, o salmista está em um processo de perseguição. Nós não sabemos qual a natureza dessa perseguição, mas é uma perseguição tanto quanto que desafiante, enfadonha, digamos assim. Veja que Davi descreve a sua experiência como se ele estivesse dentro de um poço. Ele diz isso no verso número 12, é como se ele estivesse em um poço. Veja comigo, alguns poços e covas que as escrituras relatam, em sua maioria, eram prisões. Era costume no Antigo Testamento que fizessem poços, cavassem cisternas para colocar as pessoas lá em prisões para morrerem mesmo. E isso era feito por nações pagãs, principalmente. Isso aconteceu com José, o pai de seus filhos, você lembra? Isso aconteceu também com Jeremias, é isso que nós vamos ver aqui. Essas prisões, para vocês terem ideia, elas não haviam aberturas, não tinham janelas, eram lugares terrivelmente tenebrosos. O fundo dessas covas eram literalmente podres e cheias de lama. Era um lugar hostil, profundo, escuro, era um lugar de morte. Provavelmente foi uma dessas covas que Jeremias foi jogado dentro. Isso está lá em Jeremias, capítulo 38, verso número 6. O texto diz o seguinte: tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com corda, na cisterna não havia água, senão lama. Jeremias se atolou na lama. Provavelmente a descrição de Davi é exemplo daquilo que Jeremias passou. Ele foi jogado na cisterna para morrer por causa da palavra de Deus. Essa é a cova do Salmo 40. Essa situação que Davi está descrevendo, que ele está passando. Davi descreve a sua experiência como se ele estivesse dentro de um poço cheio de lamas, sem qualquer possibilidade de saída. E pelo que tudo indica, essa experiência vivida pelo salmista era uma experiência de caráter fatal, ou seja, a agonia de Davi iria resultar em morte. A ideia é essa. É por isso que ele usa os termos aqui: tirou-me de um poço de perdição, tremedal de lama. Era como se alguém estivesse afundando numa areia movediça e não tivesse como sair. Essa era a experiência que Davi estava passando. Veja, perceba que em meio a essa situação sem saída, surge uma mudança, um contraste, pela qual Deus revela a sua grandeza e a sua graça bondosa. Veja como isso é interessante no verso 2, parte B. Veja só, a parte A do verso 2 ele diz o seguinte: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Veja, essa é a descrição que ele está dizendo. Ele está num poço de lama, ele está jogado em uma cisterna, ele está em um lugar de morte, mas ele vai dizer na parte B o seguinte: e colocou-me os meus pés sobre o quê? Sobre o quê, meus irmãos? Sobre uma rocha, e me firmou o quê?
Veja que no mesmo verso ele faz um contraste. Ele desenha, ele fala, ele relata a sua condição. É muito difícil, situação de morte, mas ele diz que houve uma intervenção. É justamente essa segunda verdade que nós extraímos. Deus intervém. Deus tira o salmista de lá e coloca-o sobre a rocha e firma os seus passos, de modo que a sua situação de morte agora tem sido tirada, ele tem recebido livramento por parte daquele que ele tem esperado. Está vendo a construção que ele está tendo aqui? Ele esperou confiantemente, ele orou, esperando, ele esperou, e ele chegou numa condição de morte, mas a sua espera foi uma espera frutífera. Por quê? Porque Deus interviu. E veja como isso é interessante. Por quê? A ideia aqui, meus irmãos, é como uma pessoa que está se afogando em águas turbulentas e profundas, e alguém se prontifica a resgatar e você pisa em terra firme. A ideia é mais ou menos essa. Alguém aqui já se afogou alguma vez? Já se afogou? Não? A irmã Laura já se afogou. Misericórdia, irmã Laura. Eu também, uma vez, na época que eu morava na fazenda de Jorge Petreburgo, fui inventar de pescar de tarrafa com um amigo meu jogou uma tarrafa em mim, onde eu estava, não alcançava mais os pés, e eu desci igual um tijolo do outro fundo. Pronto. Ali eu apaguei. Também não lembro de mais nada. O povo diz que morrer afogado é difícil, aquela comida. Eu não lembro, não. Eu não lembro mais nada. Quando eu lembro, eu já estava lá. E eu estou vivo, não morri lá. Né? Mas a sensação é justamente essa, de você estar se afogando e volta, né? Porque assim, eu fui criado em sítio, sabe? Nunca. Eu peço até perdão, que às vezes eu uso uns termos aqui, sabe? Você já sabe, porque eu fui criado em sítio. Aí assim, a gente quando é criado em sítio, a gente é de boa, sabe? Ainda que minha mãe e meu pai eram muito ricos, mas a gente ia tomar banho de rio. Ia sair, era uma agonia, sabe? Não tinha essas coisas todas de perto assim, né? Mas enfim, aí eu passei por essa experiência. Uma coisa ruim é você morrer afogado. Né? Então é justamente isso que Davi está fazendo aqui. É como se ele estivesse morrendo afogado em um tremedal de lama. Aí veja, o que ele está dizendo foi que Deus fez exatamente isso com ele. E a pergunta que eu faço para você, diante dessa realidade salmista, veja, sabe quando é que isso aconteceu comigo e com você? Você sabe? Você sabe quando é que isso aconteceu comigo e com você? Pergunta de escola bíblica dominical, você sabe? Eu vou lhe dizer. Isso respondeu, isso aconteceu comigo e com você, quando nós nos unimos a Cristo. Ele nos tirou da morte e nos transportou para o reino do Filho do seu amado. Foi ou não foi? Foi. Meus irmãos, o salmista vai dizer que o Senhor firmou seus pés sobre uma rocha. E eu quero chamar a sua atenção para uma coisa muito interessante aqui. Por quê? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso de número 4. O apóstolo Paulo diz o seguinte: e a pedra era Cristo. Quem era a pedra do Salmo 40? Vocês sabem quem era? Era Cristo mesmo. Cristo é o nosso terreno sólido. Cristo é a nossa rocha. Em Cristo nós estamos seguros. E a ideia de rocha é a ideia de algo que não será abalado. Tremedal de lama traz a ideia de morte, perdição, perseguição. Em Cristo nós estamos seguros, meus irmãos. Porque Ele é a nossa rocha. Existe um louvor muito antigo, que eu não sei nem quem é esse louvor. E esse louvor diz assim: só em Jesus confiarei. É minha força, luz, canção, pedra angular que me sustenta na tempestade ou na sequidão. Cristo Jesus é a nossa pedra angular. Ele é a nossa rocha, meus irmãos. Eu devo lhe dizer nessa noite que em Cristo nós estamos seguros. Amém? Perceba, não é sobre Davi, não é sobre a espera de Davi, é sobre Cristo, é para Cristo. Meus irmãos, mas
No verso número 3, ele diz o seguinte: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse foi um cântico escrito por Davi em louvar a Deus pelo seu livramento. E esse era um costume do povo de Israel. Vocês sabem que principalmente nos salmos de peregrinação ou nos salmos de romagem, na peregrinação do povo, na transição, na caminhada até o templo, no lugar onde eles se reuniam em Jerusalém, eles cantavam alguns hinos, e hinos eles compunham alguns hinos justamente pelos livramentos do Senhor, pelos feitos do Senhor. Era um costume onde eles usavam muitas vezes esses hinos para a composição do próprio saltério. Então esse Salmo 40 também é um hino de louvor pelo grande livramento que Deus deu a Davi, que é um período de morte que ele estava passando aqui. É por isso que ele diz: e me pôs nos lábios um cântico novo. Então veja, é importante que nós aprendamos que, independente da forma que Deus queira nos socorrer, nós devemos render louvores a Ele pelos seus feitos. Amém, meus irmãos? Às vezes Deus resolve nos socorrer nos tirando coisas. Amém? Às vezes o livramento e a bênção do Senhor é Ele alargando as fronteiras, nos dando recursos. Isso é muitas bênçãos. Às vezes Ele nos priva, às vezes Ele nos tira. E nós temos que ter a sensibilidade de que é o Senhor muitas vezes nos poupando. E o que é que nós devemos fazer? Render louvores a Ele. Nós devemos dizer ao Senhor, nós devemos render louvores ao Senhor, independente. A nossa adoração ela é ultra circunstancial. Eu não devo louvar o Senhor só porque eu estou com dinheiro na conta. Eu não devo louvar o Senhor porque eu tenho um carro novo. Eu não devo louvar o Senhor porque eu tenho roupa nova. Eu não devo louvar o Senhor. A minha adoração não depende dessas coisas. Portanto, nós devemos louvar ao Senhor por causa dele, por causa dos feitos dele. Esse é o motivo da nossa adoração. E a ideia de um cântico novo é justamente isso. Nós devemos estar rendendo louvores a Ele, porque Ele tem feito grandes coisas pelo seu povo, não é, meus irmãos? Se não for o Senhor, o que seria de Israel? Ou, ora, Israel que eu diga, né? Meus irmãos, e como é que nós fazemos isso? Como é que nós vivemos de maneira que a nossa vida rende louvores ao Senhor? Ele vai dizer ainda no verso 3, é trazer à memória todos os feitos de Deus. Se você nessa noite não tem motivo nenhum para adorar o Senhor, para render louvores, faça uma retrospectiva, volte a bobina na sua mente. Eu duvido que você não vai achar um motivo para agradecer. Vamos, vai. Vai. Lembre-se quem era você. Não é não? Se você soubesse quem eu era, eu acho que você não queria cumprir esse livro aqui. Se nós, meus irmãos, pararmos para pensarmos, para refletirmos de onde Deus nos tirou, o nosso cântico, os nossos lábios se encherão de cânticos novos. Nós estaremos rendendo louvores a Ele o tempo todo. Se você parar para pensar, lembrar de tantos livramentos que Ele lhe deu. Se você parar para pensar a família que Ele lhe deu. Se você parar para pensar o emprego que Ele lhe deu. Se você parar para pensar que você se alimentou hoje. Se você parar para pensar que você tem como dormir hoje. Você tem família, você tem amigo, você tem uma igreja, você tem tudo. Então Deus tem nos dado muitos motivos para adorá-lo, para bendizer o seu nome. Traga à memória os feitos de Deus e você vai ter motivo de sobra para render louvores a Ele. Principalmente se você lembrar quem você era, de onde Deus lhe tirou. E hoje está tudo bonito, arrumado, cheiroso aqui na igreja. Olha que bênção. Ele nos pôs em cântico novo. Lembre-se de tudo o que o Senhor fez por você. Ele diz: Ele se inclinou para mim. Quem foi que se inclinou para Ele? Deus. E Ele vai dizer: Ele me ouviu. Quem foi que lhe ouviu? Deus. Ele vai dizer: tirou-me de um poço de perdição. Quem foi que tirou ele de um poço de perdição? Deus. E Ele vai dizer: Ele firmou meus pés numa rocha e firmou meus passos. Quem é que fez isso? Deus. Entende? Todas as coisas redundam glórias ao nosso eterno Salvador.
Meus irmãos, esse lugar, muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Deixa eu lhe dizer, as nossas experiências dolorosas são um instrumento pelo qual Deus se utiliza para se manifestar a outras pessoas. O seu testemunho é um meio pelo qual Deus se utiliza para manifestar a sua glória. Exatamente isso. Eu tinha um grupo de pagode chamado Samba Nação. Ia tocar voz e violão também. Eu acho que eu já contei isso para vocês. Na época, o salário mínimo era R$622. Eu era músico da escola, da Ambev. Eu era R$350, o voz e violão só para mim, e o grupo de pagode era 550. Aí foi. No dia 13 de junho de 2013, 2013, o Senhor me salvou. Foi no dia que o Luan Santana estava lá em Carpina. Estava o helicóptero do Luan Santana sobrevivendo em Carpina. E Deus me salvou naquele dia. Uma semana depois, eu não quis mais tocar, né? Agora era crente. O gerente de marketing da Ambev, da escola, me ligou. Ele disse: veja, o contrato já está pronto. Você agora, só falta você assinar. Vai ser um salário mínimo por show. Veja, eu era 350, era um salário mínimo agora. Meus irmãos, eu vou pedir não, viu? Eu balancei. Uma semana só do tempo. O cara trabalha o mês todo para ganhar um salário mínimo. Eu ia ganhar, eu fazia 20 shows. Não tem como eu ganhar. Eu digo, agora eu não estou comendo mais da cena. Mas eu não fui, né? E segurei. O tempo passou, alguns dias, isso foi um intervalo muito curto de tempo. E eu fui perto dos meus amigos, ali onde sempre eu vivia, eu fui lá. E eu sentado numa mesa, um dos amigos que me admirava muito quando eu tocava, ele já estava um pouco embriagado. Ele ficou em silêncio quando eu sentei na mesa, eu sentei bem ao lado dele. E na hora, ele não falou nada, só olhou para mim, aquela cara de feio, olho vermelho. E ele disse para mim assim: você ainda vai tocar para mim. Aí ele se calou e baixou a cabeça. Bem assim, eu vi que não foi ele, né? Eu falei: meu Deus, não é nada isso. E meus irmãos, hoje, o meu testemunho, a minha vida, é um reflexo do que Deus pode fazer na vida do pecador. Portanto, o nosso testemunho é isso que Davi está dizendo. Muitos verão e temerão ao Senhor. Lembre-se que a sua vida é um reflexo, ou deve ser um reflexo, da manifestação da graça de Deus. Para que as nações, as pessoas, seu vizinho, seus amigos, sua família vejam: ali vai o crente, ali vai o servo do Senhor. Eles verão, eles temerão, porque você serve ao Deus vivo. Esse era o meio pelo qual Deus se utilizava para chamar a nação, as nações pagãs para Israel. Era um método centrípeto que nós chamamos. Deus se utilizava da nação de Israel para atrair as outras nações. Nosso testemunho é o meio pelo qual Deus manifesta a sua glória, e que, portanto, nós devemos nos mantermos na rocha, esperando, confiando, pacientemente, que no tempo oportuno Ele irá nos socorrer. Muitas vezes nós não confiamos em Deus, meus irmãos. Por quê? Porque não levamos em consideração o fato de que Ele age por meios ocultos. O salmista nos dá razão demais para que nós possamos confiar em Deus. E se nós podemos confiar em Deus, e se o salmista nos dá razão para confiar em Deus, nós devemos chegar à conclusão de que Deus é o caminho de nossa felicidade. E se eu pergunto para você nessa noite: quem é que quer ser feliz aqui? Todo mundo quer ser feliz. Mas Deus é o motivo de nossa felicidade. Deus é o fator principal para que nós sejamos felizes. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Somos nós, a igreja de Cristo. Somos pecadores, como eu e você, que Deus se utiliza para manifestar a sua glória. Amém, meus irmãos?
A minha oração é que Deus nos guarde e que nós tenhamos compromisso ao ponto de sermos igual a Elias, a Eliseu, e que as pessoas digam: ali vai o nome de Deus. Esse é o propósito, meus irmãos. É justamente isso que a confissão de fé do Westminster diz. A primeira pergunta do Catecismo Menor: nós fomos criados para qual finalidade? Qual o fim último do homem? Ele vai dizer: glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Nós somos feitos para a glória de Deus. Amém? Versículo número 4, nós iremos encaminhar aqui. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes e nem para os afeiçoados à mentira. Veja, bem-aventurado aqui é entendido como bem mais feliz ou mais feliz que. Então, bem-aventurado aqui mesmo traz a ideia de felicidade. A confiança simples e fiel a Deus é o caminho para a felicidade. Se você quer ser uma pessoa feliz, confie em Deus. A ideia é essa. Quer ser feliz? Confie em Deus. E ponto final. Olha, vê que receita. Quer ser feliz? Confie em Deus. É isso. Por que, meus irmãos? Porque a nossa felicidade, ela não depende de coisas. Ela depende única e exclusivamente da graça de Deus. Existem alguns elementos que podem nos trazer prazeres falsos e uma falsa felicidade. Você não pode ter nada e ter Deus. Você tem tudo. Nós temos Deus, portanto nós temos tudo. Mas, em último lugar, o verso número 5, ele diz: são muitas, Senhor. Veja o que ele está dizendo. São muitas, Senhor, Deus meu. São muitas o quê? O que é que são muitas? Ele vai dizer: as maravilhas que tem operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los dele falar, mas são mais do que se pode contar. Meus irmãos, vejam só, deixa eu lhe dizer o seguinte: o passado está cheio das intervenções de Deus. O nosso passado está cheio, na verdade, das intervenções de Deus. Amém, meus irmãos? Lembre-se, nós só estamos aqui por causa de Deus. São muitas as maravilhas que o Senhor tem operado por meio do seu povo, para a sua glória, para o nosso benefício. São muitas, Senhor. Ele está dizendo: são muitas, eu não consigo contá-las. As maravilhas que o Senhor tem operado. Ele olha para o passado e diz: são tantas bênçãos, eu não tenho motivo de murmurar. O passado está cheio das intervenções de Deus. Nós devemos olhar para o passado como motivo de alegria, sabendo que Deus operou, sabendo que Deus está operando, e nós temos motivo de sobra. Os teus desígnios para conosco. Ele olha não somente para o passado, mas o nosso futuro também. O nosso passado está cheio das intervenções de Deus. E o nosso futuro, como é que será? Ele está dizendo: os teus desígnios para conosco. O nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro está nas mãos daquele que é todo-poderoso. E que, portanto, nós devemos esperar confiantemente, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso Deus, meus irmãos. E por fim, diante de tudo isso, eu volto para a minha primeira pergunta: você confia? Amém. O que é que nós aprendemos com esse texto, meus irmãos? Em primeiro lugar, espere no Senhor, e no tempo devido Ele vai intervir na sua vida. Espere no Senhor. Nós devemos esperar no Senhor, porque no tempo devido Ele vai agir na minha e na sua vida. Deixa eu lhe dizer outra coisa em segundo lugar. Você sabe por que você ainda continua aqui? É porque Ele firmou seus pés. Ele firmou você em uma rocha.
E essa rocha tem um nome: Cristo Jesus. É por causa de Cristo. É por meio de Cristo. E se não for o nosso Cristo, o nosso Salvador, que é a nossa rocha, a pedra angular, o Cristo de Deus, o nosso Salvador, nós não estaremos aqui. E para você refletir nessa noite, para que nós participemos da mesa do Senhor, o seu passado, o seu presente e o seu futuro esteve, está e sempre estará cheio das intervenções de Deus. Deus guia as nossas vidas. Deus tem um controle de nossas vidas e que, portanto, nós devemos confiar, não só acreditar, não só conhecer, mas vivenciar de maneira prática, de modo que nós possamos dizer verdadeiramente: eu confio em meu Deus. E por isso, meus irmãos, é que eu batizei esse sermão de você confia? Amém? Depois de tudo isso, nós iremos participar da mesa do Senhor. Eu queria convidar os oficiais. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus.